De um lado, nós temos o sumo sacerdote no tempo de Jesus que se chamava Caifás. De outro lado, Jesus muda o nome de Simão para Cefas. Caifás e Cefas, esses dois nomes. Será que eles têm alguma relação? Bem-vindos ao meu canal, pessoal. Eu me chamo Felipe Reina. Esse é o terceiro vídeo que eu faço a respeito do mesmo capítulo, capítulo 16 de Mateus, tratando sobre a transmissão das instituições, da autoridade que existia no Israel antigo, como ela é passada para o novo Israel, que é a Igreja de Cristo. Vocês não precisam assistir os vídeos anteriores para assistir esse, eles não são seguidos cronologicamente, né? Você pode assistir na ordem que vocês preferirem. Nos vídeos anteriores eu falei da passagem do poder legislativo e judiciário, que nós vemos nesse capítulo, que nós vamos ler de novo. Nós já vimos também no segundo vídeo a passagem do poder real, na figura de uma espécie de vizir ou de primeiro-ministro que existia no Israel antigo e que Jesus faz alusão quando ele fala a respeito das chaves da casa de Davi, das chaves que ele está passando para Pedro. E hoje a gente vai falar sobre o último aspecto que eu queria tratar aqui com vocês, que talvez seja o aspecto mais, digamos, escondido, mas que a gente consegue extrair também dessa passagem, e que é muito interessante, talvez seja o mais interessante que eu encontrei, que é o aspecto sacerdotal. A gente vai conversar sobre essa questão do nome que Jesus dá a Pedro e a relação que esse nome tem com o sumo sacerdote no tempo de Jesus, que é Caifás. Então, pessoal, eu vou me diminuir e vamos compartilhar minha tela e vamos entrar logo no assunto. Pessoal, primeiro de tudo, né, a fonte, né, dessa informação que eu peguei foi desse vídeo que é excelente, né, do canal Intellectual Catholicism, que eu recomendo para quem fala inglês, é um canal muito bom. E esse argumento ele é desenvolvido por esse teólogo católico, né, chamado Daniel Vecchio. E ele tem um artigo em que ele desenvolve esse argumento, mostrando que na verdade não foi ele que criou o argumento. Existem várias fontes antigas, e eu vou passar um pouco aqui com vocês a respeito disso, né? Mas eu queria entrar logo no tema, então vamos para as escrituras, né? Eu vou abrir aqui em Mateus, no capítulo 16, e vamos ler junto, pessoal. Então, esse é aquele episódio em que Jesus pergunta, né, quem que o povo diz que eu sou, né? E os apóstolos, eles estão ali numa reunião particular com Jesus, ali só com os 12, e eles respondem, né, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, que é um dos profetas, né? E Jesus pergunta, e vocês, né, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra, ele ainda não é chamado por esse nome nesse período, né? E ele diz, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso no versículo 16, tá bom? Então, continuando, no 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí segue dizendo, né, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, como eu já falei nos meus outros vídeos, essa é uma passagem muito discutida, né? Mas hoje eu queria me atentar sobre o nome que Jesus dá a Pedro, né? Então, pessoal, essa questão do nome nas escrituras é uma questão muito importante. Por exemplo, Deus, quando muda o nome de Abrão para Abraão, né, ele está ali implicando algo na identidade de Abraão, algo que vai levar para o futuro, que aponta para o futuro, e que vai significar o que é essa pessoa para a história do povo de Deus. No caso de Abraão, pai de muitas nações é o significado do nome dele. E ele de fato se torna o pai da fé, o pai daqueles que creem, né? Deus muda o nome também de Jacó para Israel, que significa, né, aquele que luta com Deus e vence, ou que contende com Deus, né? E de fato essa é a história do povo de Israel na antiga aliança, né? Um povo que está sempre em luta, em embate com o próprio Senhor. E quando Deus encarnado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, muda o nome de Pedro, nessa passagem, isso não pode ser algo que só diz respeito à pessoa de Pedro, né, individualmente, mas também é algo que aponta para uma mudança na própria identidade de quem é Pedro e
a implicação dessa pessoa na história também do novo povo que o Senhor está levantando. Aliás, essa mudança de nome acontece justamente no momento em que Jesus está falando da fundação da sua eclésia, da sua igreja, ou seja, o novo povo da nova aliança, pessoal. Então é óbvio que essa mudança de nome tem uma implicação muito importante. Agora vamos tratar um pouco sobre essa questão etimológica, né, do que significa esse nome que Jesus deu. Porque o argumento desse professor, do Daniel Vecchio, ele tem três vertentes. Uma é etimológica, tem a ver com a palavra mesmo que Jesus usou. Outra é uma vertente mais bíblico-teológica, que a gente vai ver aqui, que é muito interessante, que é um paralelo que o próprio São Mateus faz entre o apóstolo Pedro e o sumo sacerdote Caifás. E o outro argumento é um argumento mais assim patrístico, né? Então ele vai trazer alguns pais da igreja que trataram sobre essa relação entre Pedro e Caifás. Então, começando pela questão da palavra, né? É curioso que Jesus deu o nome Pedro, e aqui em Mateus aparece em grego Petrus, né? Só que nós sabemos que Pedro, na verdade, ele era chamado de Cefas pelos falantes de língua aramaica e hebraica. E isso a própria Bíblia nos oferece, porque, por exemplo, se nós lermos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, veja só o que fala. E levou a Jesus, ou seja, André levou Simão, seu irmão, a Jesus, né? E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui é curioso, é uma passagem que assim que Jesus encontra Pedro pela primeira vez, ele já diz para Simão, né, que ele será chamado de Cefas. E aí entre parênteses, João coloca: que quer dizer pedra, né, ou que quer dizer Pedro, em algumas outras versões. Né? Então é curioso que no Evangelho de João já diz claramente como os outros apóstolos chamavam e qual foi a palavra original que Jesus usou. Ele não usou Petros em grego, ele usou Cefas. E nós sabemos isso também por quê? Porque nas cartas do apóstolo São Paulo, ele sempre chama Pedro de Cefas, ele nunca chama de Petros, né? Apesar dele escrever em grego. Então, se você ver, eu botei aqui o exemplo de 1 Coríntios 15, 5, fala assim, aqui foi visto por Cefas e depois pelos 12. Mas existem vários outros versículos, olha, eu listei aqui no Bible Hub, pelo menos 11 versos em que o apóstolo Paulo chama Pedro de Cefas, né? O que isso prova? Né? Prova que, de fato, Jesus usou a palavra no aramaico, né? Uma outra razão pela qual nós podemos crer que Jesus usou o aramaico aqui, quando ele chamou Pedro de Pedro, né, é o fato de que na própria patrística nós temos o testemunho, pessoal, de que o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente na língua dos judeus, como está escrito lá no livro de São Policarpo. Ele diz que Mateus foi escrito primeiro na língua dos judeus. Então nós não sabemos se foi em aramaico ou hebraico, né, porque os judeus falavam, no dia a dia, falavam aramaico, né, mas escreviam nas escrituras como se fosse uma espécie de língua litúrgica em hebraico. Né. Então nós não sabemos, porque nós não temos essa fonte original do Evangelho de Mateus. Mas é muito provável, né, que essa passagem originalmente foi escrita tal como Jesus falou, né? Ou muito próximo do que Jesus falou, e depois ela foi traduzida para o grego, e na hora de colocar o nome de Pedro já colocou na forma traduzida, que é Petros, Pedro, como nós conhecemos, mas originalmente Jesus falou Kefa, que é como a palavra é em aramaico, pessoal. E por que isso é importante? Porque a gente só consegue ver o paralelo entre o Kefa e Caiafa, que é Caifás em aramaico, se a gente olhar essa palavra em aramaico. Se a gente olhar Petros, não parece nem um pouco com Caifás, certo? Mas quando a gente para perceber que Jesus, na verdade, falou Kefa e Caifás, Caiafa, são palavras muito próximas no aramaico. E muitos linguistas até acreditam que elas são a mesma palavra com uma pequena variação de letra. Então, por exemplo, no tempo de Jesus isso acontecia muito, né? Jesus mesmo, o próprio nome, Yeshua, né, Jesus, é uma pequena alteração do nome Josué.
Então isso acontecia muito no tempo de Jesus. Os nomes, às vezes, eram o mesmo nome, mas com uma pequena letrinha ali que alterava um pouco a forma de falar, mas o nome significa exatamente a mesma coisa. Então existem muitos linguistas, pessoal, que acreditam que o nome Cefas, Pedro, é o mesmo nome de Caifás, o sumo sacerdote. Olha que curioso, né? Então, se essa teoria for verdadeira, então Jesus estaria, nesse momento, fazendo ali um jogo de palavras, como que dando a Pedro a autoridade sacerdotal que estava sobre o sumo sacerdote do seu tempo, Caifás. Olha o peso disso, pessoal. Nós vamos ver mais argumentos aqui que reforçam essa ideia, né? Mas é muito curioso, então, que em Mateus capítulo 16, como eu já mostrei nos meus vídeos anteriores, Jesus passa a autoridade legislativa e judiciária ao dizer que tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares será desligado no céu. São termos jurídicos que eram usados pelo Sinédrio, e Jesus passa isso a Pedro nesse momento, a sua igreja. Jesus passa as chaves do reino, que é uma referência também às chaves do reino de Davi, que eram guardadas pelo primeiro-ministro no reino davídico, como eu já falei no meu segundo vídeo aqui, que vocês podem assistir depois. Mas Jesus também, ao dar esse nome para Pedro, ele também está passando poder sacerdotal. Então são as três fontes de poder que existiam no Velho Testamento, Jesus está passando para o Novo, pessoal, nessa passagem aqui tão rica de Mateus capítulo 16. Uma outra passagem, ainda no Evangelho de Mateus, que reforça essa ideia, e agora sim é o argumento mais teológico bíblico, é você perceber que Mateus, no capítulo 26, então 10 capítulos à frente, ele retoma as mesmas palavras que Pedro utilizou e coloca na boca de Caifás. Vocês sabiam disso? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Mateus capítulo 26, 10 capítulos depois desse. Jesus está perante o Sinédrio, preso, né? E veja só o que fala. Os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro, Cefas, o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então veja que aqui Mateus já está pintando um paralelo entre, olha, dentro da sala você tem o sumo sacerdote Caifás, e no pátio lá fora você tem Cefas. Um nome muito, muito próximo, né? Que Jesus mudou. Então veja, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, Caifás, veja só, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Agora, pessoal, essa é a frase chave para você ver o paralelo entre o sumo sacerdote e Pedro. Veja o que o Caifás falou. Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Então, pessoal, o sumo sacerdote perguntou: Diga-me, eu conjuro-te, né? Diga-me, tu és o Cristo, o Filho de Deus? E qual foi a afirmação que Pedro fez, cheio do Espírito Santo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Caifás, que era o sumo sacerdote, condena Jesus pela frase que Pedro afirma.
Ele pergunta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? E Jesus fala, tu o disseste. Então ele fala, blasfemou. Ou seja, ele considera uma blasfêmia essa mesma afirmação que Pedro havia proferido. E que, portanto, e depois de proferir, Jesus disse, né, que quem o revelou foi o Pai e que ele era pedra, e muda o nome dele para Cefas, né, para Kefa, pedra. Então, essa aqui é uma pedra que rejeita Jesus. Aquela é a pedra que aceita. É a pedra que reconhece. Sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Então veja como o Evangelho de Mateus é até curioso que ele coloca Pedro como um observador desse fato, alguém que está ali no pátio olhando de fora, né? E o Caifás, a pedra do tempo de Jesus, o rejeita. Então, esse argumento teológico aqui também é muito bonito, né? Eu acho que é profundo e eu nunca havia me atentado para isso. Porque quando a gente lê a palavra Pedro, a gente não faz diretamente essa associação entre os nomes. Mas quando a gente para pensar no nome, na sua origem, né? Kefa, Caifás, são nomes muito, muito parecidos, né? E que provavelmente têm o mesmo significado etimológico. Bom, pessoal, o que mais eu poderia dizer sobre isso? Eu queria mostrar aqui, esse é um artigo do Daniel Vecchio, desse professor que trouxe, né, essa questão desse argumento. E ele dá algumas fontes também patrísticas, né? Então, mostrando para vocês aqui na tela, o primeiro que ele dá, que é muito relevante, é Santo Efrem, o sírio. E por que é relevante, né? Porque Santo Efrem, ele falava aramaico, né? Ele falava siríaco, né? Que é uma versão muito próxima do aramaico galileu que Jesus falava, né? Só que é um aramaico siríaco. E ele escreveu muitos hinos, né? E um dos hinos que ele tem, ele fala, né? Ele coloca essa relação entre Cefas e Caifás, né? Então ele coloca, né, num dos seus hinos, ele coloca que o Simão Cefas, né, abençoou o Senhor, né? Desculpe. Ele elogia, né, Simão Cefas como a rocha inabalável, enquanto que ele fala que Caifás é, digamos, a rocha que desprezou Jesus, né? E por que é importante, né, o Santo Efrem, o sírio? Porque ele era falante da língua do aramaico. Então, provavelmente ele entendia, né, que essa origem, né, do nome Caifás e Cefas era o mesmo nome, né? Então, esse paralelo se coloca, né? Outros patrísticos que esse doutor trouxe foi São Macários o egípcio, que era um monge ali no século, entre o ano 300 e 399, né? Que eu já li essa passagem num dos meus vídeos anteriores, né? Em que ele coloca um paralelo entre Caifás, que se assentava na cátedra de Moisés e de Arão, e ele fala que Pedro se assenta agora na cátedra de Moisés e Arão. Então ele faz também um paralelo entre Caifás e Pedro. Ou seja, isso provando que, na verdade, essa relação entre esses dois personagens é algo que vem desde os primeiros séculos da igreja. Não é uma coisa nova que alguém tirou da cartola, né? E ele também cita aqui Santo Isidório, já um pouco mais tarde, ali no ano 450, em que ele fala que Caifás seria aquele vaso de couro velho, né, em que você coloca, não pode colocar o vinho novo no odre velho, né? Então, e Pedro seria esse odre novo, em que o vinho seria colocado. Então, um paralelo também entre Caifás e Cefas, né? Então, outra coisa curiosa, pessoal, ainda do ponto de vista etimológico, que esse professor trouxe, foi várias fontes judaicas, não cristãs, né? Em que eles citam Pedro, então é um judeu falando sobre o Novo Testamento, falando mal, provavelmente criticando, mas eles, quando vão falar de Pedro, eles chamam Pedro de Simão Caiafas, ou Simão Caifás, em hebraico, né? O que provaria que, de fato, esses dois nomes eram o mesmo nome, porque um próprio falante de hebraico, por exemplo, aqui uma fonte do ano 1681, um judeu escrevendo, e ele reconhece que esses dois nomes seriam o mesmo, teria a mesma raiz etimológica. Então, ele não vê nenhum problema em chamar Simão de Simão Caifás, né?
E então ele dá duas fontes aqui, esse professor de judeus, usando o nome Caifás para se referir a Pedro, né? Porque para eles é o mesmo nome, né, basicamente. Esse seria o argumento, né? Uma outra argumento interessante nesse artigo, pessoal, é essa lista enorme que ele dá de teólogos protestantes reconhecendo essa relação entre o nome Caifás e Cefas. Então ele dá uma lista aqui de teólogos anglicanos, luteranos, metodistas. Tem mais de 20 nomes aqui. A maioria no século XIX, então aqui você vê 1846, 1855. Então, estudiosos das escrituras que reconheceram essa relação entre esses dois nomes, né, e que Jesus estava fazendo esse paralelo entre Pedro e Caifás. Agora, o que é curioso é por que se você faz essa relação, né, esse é um argumento que favorece muito a visão católica, né, de quem é Pedro e do que significa, né, essa alteração de nome, essa passagem de autoridade que Jesus faz. Né, porque sendo protestante parece que essa alteração só valeu para a pessoa de Pedro individualmente, e não como algo que representa uma espécie de autoridade que é passada de forma sucessiva, tal como era o sumo sacerdócio, ou sacerdócio em geral, no Antigo Testamento, né? Então, para nós católicos, é óbvio, né, que isso significa que Jesus está colocando Pedro naquela situação como o líder dos sacerdotes da sua nova eclésia, do novo povo de Israel, que está sendo formado, que é a igreja. Agora aqui eu quero ressaltar, né, que existe uma certa dificuldade, porque, de fato, na carta aos Hebreus, né, nós lemos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então nós temos claramente que Jesus, ele se apresenta como sumo sacerdote e também como vítima, né, como hóstia, né? A palavra hóstia significa a vítima sacrificial, né? Então Jesus, ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote que oferece o sacrifício, e ele é a vítima do sacrifício que se oferece também. Então é belíssima essa visão, essa forma de ver, né, que aparece na carta aos Hebreus. E alguém poderia argumentar, não, Jesus é o sumo sacerdote, como é que você pode dizer que Jesus está colocando Pedro como sumo sacerdote no lugar de Caifás, né? Só que, pessoal, a gente tem que perceber também que nas escrituras, algumas dessas imagens tipológicas que são apresentadas, elas são apresentadas dentro de um contexto que não precisam necessariamente se aplicar em todo o Novo Testamento. Então deixa eu dar um exemplo para vocês que é muito usado pelos protestantes também, que tem a ver com essa mesma passagem de Mateus capítulo 16, que é a questão da pedra, né? Você vê muitos protestantes usando um argumento dizendo assim, não, Jesus é a pedra angular, né? Isso aparece em outras passagens. Inclusive o próprio apóstolo São Pedro, na sua carta, ele diz que Jesus é a pedra angular, que foi rejeitada, né, pelos edificadores, né? Mas que se torna a pedra angular para aqueles que creem e pedra de tropeço para aqueles que não creem. E é verdade, nós cremos nisso. Jesus é a pedra angular. Porém, nessa passagem de Mateus capítulo 16, vamos voltar aqui, nessa passagem em específico, Jesus não está se apresentando como a pedra. Ele está se apresentando como o edificador, como aquele que constrói. Veja o que ele fala, né? Ele fala assim, ó, a partir do 18 de novo, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus não está falando assim, eu sou a pedra, a igreja vai ser edificada sobre mim. Não, Jesus está falando, eu edificarei a minha igreja sobre a pedra. Ou seja, nesta passagem em específico, Jesus não está usando a metáfora ou a imagem da pedra e aplicando a si mesmo. Ele está aplicando a si a imagem do construtor. A mesma coisa nós podemos dizer aqui em relação ao sacerdócio, pessoal. É claro que na carta aos Hebreus, Jesus se apresenta como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e isso tem uma implicação profundíssima, né, na nossa teologia. Mas nós também podemos ver que, do ponto de vista terreno e da organização da igreja na terra, não é contraditório você também perceber que Jesus pode estar usando aqui
desse jogo de palavras entre o nome de Caifás e o nome de Cefas, para apontar Pedro como o líder de sua igreja, também do ponto de vista sacerdotal. Essas não são contradições, né? Elas são momentos diferentes em que imagens diferentes estão sendo usadas, ou imagens semelhantes estão sendo usadas em momentos diferentes para expressar realidades espirituais diferentes. É claro que Jesus é a fonte do sacerdócio, tal como Jesus é o rei, e Pedro se apresenta como uma espécie de primeiro-ministro, de vizir, tal como Jesus é o legislador, o novo Moisés, digamos assim, mas Pedro aparece aqui como uma figura do príncipe do Sinédrio. Também no sacerdócio, Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas Pedro aparece como uma espécie de representante aqui da igreja na terra, do sacerdócio, né, da liderança do sacerdócio, e os demais apóstolos como um corpo sacerdotal. Ou seja, os três pilares de poder que existiam no Velho Testamento, o poder legislativo e judiciário, que se assentava sob o Sinédrio, o poder real, que se assentava sobre o reino, o trono, e o poder sacerdotal, que se assentava sobre o cajado de Arão. Essas três fontes de poder são passadas para a igreja no Novo Testamento, na figura de Pedro como o cabeça e os demais apóstolos como esse corpo, né, que o auxilia nessa missão terrena, porque o rei vai se ausentar, né? O nosso Senhor, ele se ausenta, óbvio, né? Ele se ausenta fisicamente na terra, né? O seu corpo glorificado, ascende ao céu, e mas a igreja de Cristo continua, o seu corpo na terra, né? Então, essas três dimensões que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo, pessoal, eu acho que é um tema muito interessante, não muito explorado, né? Essa parte do sacerdócio talvez seja mais que dá para discutir mais, né? Mas eu achei assim muito interessante, né? Tentar mergulhar mais nisso. Pessoal, se vocês têm sugestões ou se vocês já ouviram falar sobre isso e quiserem colocar aqui nos comentários, eu vou agradecer. Peço que vocês curtam também, né, o canal para que ele cresça mais. Vou trazer outros temas agora. Eu estou fechando esse tema. Se vocês não assistiram os outros vídeos dessa mesma temporada, eu peço que vocês assistam também, que vai ser muito legal. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, tchau.